Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono, mais uma vez aqui para um vídeo, dessa vez de uma análise lógica e muito básica. Saitama é ilimitado? A evolução exponencial do Saitama é infinita? Meu Deus, oh não. Bom, será que isso tem lógica? E assim, não tô aqui pra debater, teve uma entrevista lá na Paquistão do Sul da Coreia 25, que é do lado da do Norte meio pra baixo. E aí o José da Arimateia, que é amigo do Won, disse que sim. Não, mas tem um databook, que material promocional. Não. Assim, o autor, beleza, ele quiser fazer, cara, com duas pinceladas ele escreve um quadrinho, passa pro Murato e fala, põe aí, pronto. Agora, a análise do canal, a análise que eu vou fazer é uma análise lógica, dentro do contexto da história, do que o personagem apresenta no começo, no meio e até o atual. Faz sentido? É lógica. Você pode pensar, ter a sua opinião base. Tranquilo, opinião tem que fazer sentido, né, querido? Tanto que tem gente que acha que tem que cobrar mais imposto, é bom. É opinião. Nem toda opinião vai fazer sentido, algumas delas são bem idiotas. E nesse caso, não é bem uma opinião, é uma análise lógica. E aí vocês têm que usar lógica pra dizer se isso aqui faz sentido, isso aqui beleza. Ok. Mas vamos ver na análise lógica se faz ou se não faz sentido. Então já vai deixando seu like, pode comentar, pode compartilhar, fique à vontade e vamos analisar isso dentro da lógica do mangá e do que a obra nos apresenta. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, eu vou fazer um breve react de um vídeo que eu já assisti, então não é bem, primeiras impressões, não. Eu já conheço o argumento, mas eu quero assistir ele com vocês porque ele já traz uma boa parte da lógica que expressa que sim, ele tem uma força infinita. É uma condicional. E quem vai explicar essa condicional, ela está explicada aqui no vídeo do Nerd Battle. Saitama tem força infinita, eis a explicação matemática. Interessante. Então vamos dar uma assistida aí. E aí, assim, vamos desenvolver ao longo desta explicação e aí eu vou chegar no meu ponto. O Saitama não tem força infinita porque se ele tivesse força infinita, ele teria destruído todo o universo logo no primeiro soco. E ele não conseguiria dar um soco com 1% da força dele porque 1% de infinito é infinito. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Essa é a pérola que os fanboys de Dragon Ball andam falando para tentar refutar a ideia de que o Saitama tem força infinita. E hoje eu vou mostrar como que isso está completamente errado. Fala, pessoal. É de fato uma pérola que eu já ouvi e eu já rebati. Lá no vídeo bem antigo, acho que o canal Geek na Cena, né, tinha feito um vídeo, eu fiz uma resposta a esse vídeo. E bom, eu já dei uma resposta que eu concordo bastante com o Bernardo nisso aqui. Vamos ver a explicação dele. Tem a minha no meu vídeo, mas vamos ver a explicação do Bernardo, porque aqui ele tá focado nisso daí. Lá eu tô explicando outras coisas também. Eu me chamo Bernardo Lopes e sejam bem-vindos ao Nerd Battle. Primeiramente, eu não estou usando óculos escuro para dar uma de bad boy. Eu estou usando óculos escuro por causa disso. Mas como eu já estou um tempo sem gravar vídeo, eu decidi colocar esse óculos e gravar assim mesmo. Desde que o Saitama derrotou o Garou, as discussões sobre a real extensão da força dele voltaram. A real é essa. E com essas discussões também surgiram as discussões sobre a força do Saitama ter ou não ter um limite. O problema é que, infelizmente, esse é um assunto muito complexo que normalmente
é debatido por gente que acha que não é complexo. Mas relaxa que eu não vou excluir ninguém dessa explicação. Eu vou explicar de um jeito tão básico, mas tão básico, que até fanboy de Dragon Ball vai entender. E isso porque, embora eles me odeiem, a verdade é que eu amo eles. Eu odeio você. Eu gosto de você. Porque sem eles, para falarem as bostas que eles falam, meio que acaba o propósito da existência desse canal, não é mesmo? Então já manda o like e se inscreve. Se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, beleza? Bom, vamos lá, galera. Antes de qualquer coisa, é importante a gente definir o que significa limite. Importante. Porque isso é muito importante para essa discussão. Se você não entende o significado de limite, você não é nem capaz de começar a discussão sobre o Saitama ter ou não ter força infinita. Então, para falar do que é limite, eu vou usar um exemplo numérico. Imagina, por exemplo, essa sequência de números aqui, ó. 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, 1,99999 e assim sucessivamente. Dízima Vocês periódica. percebem que quanto mais essa sequência avança, maior é o próximo número. A gente pode crescer essa sequência o tanto que a gente quiser. E nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que se for mantido esse mesmo padrão de crescimento, o próximo número sempre vai ser maior do que o número anterior. Isso quer dizer que esse conjunto é um conjunto numérico que possui uma quantidade infinita de elementos. Mas será que existe algum valor numérico que vai limitar essa sequência? Sim, esse valor é 2. Essa sequência, ela é uma sequência crescente, ela pode crescer infinitamente, ela possui infinitos valores numéricos, porém, esse conjunto é um conjunto limitado, porque existe um valor numérico que essa sequência nunca vai ultrapassar, 2. Então 2 é o limite desse conjunto numérico. Existem outros números que são maiores do que qualquer outro número dessa sequência, tipo 3, 5, 10, etc. Só que dentre todos esses números que são maiores do que os números dessa sequência, existe um que é o menor deles, que é o 2, e portanto 2 é o limite. Dito isso, o que é limite? Limite é o valor que separa os números definidos pelo conjunto e os números indefinidos pelo conjunto. É ele quem vai dizer quem está dentro e quem está fora. Resumindo, ele é o segurança que diz ninguém entra e ninguém sai. Agora, olha para essa outra sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Essa sequência segue a mesma regra da sequência anterior. É a sequência de números inteiros, naturais no caso, né? Inteiros teriam menos 1 para baixo, decorrendo infinitamente, e, bom, dos naturais vai daí para frente. Sim, essa sequência é infinita. O lance foi até o que eu falei no vídeo do canal do Geek na Cena, que refuta o argumento que o Bernardo está refutando, é que, mas se ele tivesse força infinita, tudo que ele fizesse iria destruir o universo, porque a porcentagem do infinito é infinito. O lance é que, não. Como eu expliquei no outro vídeo, quando você, por exemplo, eu tô fazendo academia, eu aguento levantar até, sei lá, 100 quilos no braço. Pum, eu pego aqui, tá 100 quilos em cada braço. Ok, só que quando você vai pegar um copo ou uma garrafa, bom, isso aqui não pesa menos de 200 gramas. Mesmo que eu aguente levantar 100 quilos, eu não preciso levantar 100 quilos quando eu estou erguendo 200 gramas. Você usa a força necessária para o feito que você deseja fazer. Então, se eu quiser, na academia, levantar 100 quilos, eu vou conseguir porque eu tenho a capacidade de levantar 100 quilos de força. Se eu quiser levantar um copo, um mouse, um controle,
Eu não vou pegar e jogar ele pra cima e, putz, usei 100 quilos de força, usei uma porcentagem dos 100 quilos. Não, eu vou usar a força necessária. Não se usa porcentagem pra você fazer uma coisa que você tenha a força necessária pra fazer. Você usa o que exatamente é necessário. Para se erguer 200 gramas, eu uso o que é necessário para erguer 200 gramas. Para erguer 100 quilos, eu uso o necessário para erguer 100 quilos. Então, a explicação do Bernardo basicamente quebra essa ideia de que se ele tiver força infinita, ele vai destruir o universo com um peido. Um toquinho, qualquer coisa. Não, não vai, porque ele vai usar sempre para fazer as coisas que ele quer fazer no seu dia a dia, a força necessária e não uma porcentagem dela. Isso corrobora com o que o Bernardo está falando sobre força infinita. Reloaded. Quanto mais ela avança, maior o número fica. Mas ao contrário da outra sequência, essa aqui não possui um número que é maior do que todos os outros números dessa sequência. Isso porque ela não tem limite. Se uma sequência não possui limite, nós podemos dizer que ela é infinita. Então vocês percebem que eu precisei dar uma volta tremenda só para definir o que é infinito. E eu precisei fazer isso simplesmente para dizer que infinito não é número. Quando o fanboy de Dragon Ball diz Saitama não tem força infinita porque senão todo o soco dele destruiria todo o universo, ele está dizendo que infinito é número, ou seja, ele está dizendo que existe um feito, existe um número, que esse número representa uma quantidade ilimitada de qualquer coisa que o Saitama precisaria ter feito para comprovar que ele tem força infinita. Isso não existe. Para exemplificar, vamos imaginar que todos os feitos de força do Saitama são representados por valores numéricos. E quanto maior o feito, maior o número que representa esse feito. Então um número baixo seria, por exemplo, o Saitama, sei lá, segurar uma xícara ou um prato, qualquer coisa do tipo. Isso seria um feito representado por um número muito baixo. E um número muito alto seria representado pelo soco sério. Dizer que a força do Saitama é infinita não significa dizer que ele precisa fazer um feito de tamanho infinito. Tipo, sei lá, segurar um peso infinito ou destruir um multiverso infinito. Isso sequer faz sentido porque infinito não é número para representar tamanho de nada. Para o Saitama ter força infinita, ele só precisa ser capaz de sempre aumentar a força dele sem um limite estabelecido. Isso quer dizer que o Saitama vence todo mundo? Concordo plenamente com tudo que foi dito até agora. Sem erros. Nada de erros. Até porque ele não erra nesse vídeo. Ele acerta tudo o que ele falou. Inclusive, essa fala do Bernardo corrobora com o meu outro vídeo, que é um react do Ei Nerd, sobre ser invencível. Óbvio que não. Mas isso não refuta a ideia do Saitama ter força infinita. E muito menos quer dizer que ele é o único que tem força infinita. Essa também é a realidade do Superman, que pode aumentar a força dele indefinidamente através da luz do sol, ou do Hulk, que pode aumentar a força dele indefinidamente através da raiva. Quer ver um personagem que não tem força infinita e que vai ser fácil para todo mundo entender o porquê que ele não tem força infinita? Escanor. O poder do Escanor começa a crescer à medida em que a hora do dia começa a se aproximar de meio-dia. Uma vez que a hora atinge meio-dia, a força dele atinge o seu ápice. E depois de meio-dia, o que acontece? A força dele começa a cair. O que quer dizer que a força dele começou crescendo, atingiu um limite e a partir daquele limite começou a cair. Existe um máximo da força dele. Com Goku é a mesma coisa. A partir do momento em que ele atingiu a transformação mais poderosa dele, chegou no auge do poder dele e mesmo assim tinha gente mais poderosa do que ele, isso significa que o poder do Goku não é infinito. E a prova de que o poder do Goku não é infinito é simplesmente o fato do Gohan, do Granola, do Gas, do Bills, do Whis e do Daishinkan serem mais poderosos do que
ele, assim como o nosso primeiro conjunto numérico, que tinha um crescimento infinito, mas mesmo assim tinha um limite que dizia que outros números eram maiores do que ele, independente do quanto ele crescesse. Mas com Saitama isso não existe. A partir do momento em que ele fica no modo sério, ele pode realizar absolutamente qualquer feito de força, já que a força dele cresce exponencialmente. E crescendo exponencialmente, não existe um último número que vai representar o limite dele, simplesmente porque função exponencial não tem limite, que é claramente o caso da força do Saitama. Explicação do Bernardo dada, muito boa, muito bem feita por sinal. E assim, é força infinita. Ou não? Dentro da lógica do Bernardo é o seguinte, a força da lógica deste vídeo que o Bernardo fez, tá? A força dele é infinita porque ele tem evolução exponencial e o que acontece? Sempre que ele está sério e ele necessita aumentar o seu próprio nível de força, como não há um limitador, que é um conceito que a gente vai entender um pouco melhor nesse vídeo mais à frente, a força vai crescer infinitamente, entre aspas, já que não tem um limitador, ele vai crescer o quanto ele precisar. Então, por exemplo, Saitama vai enfrentar, sei lá, um cara que tem pelo menos 20 mil vezes a força dele. Se o Saitama tiver ali lutando com esse cara, levando a sério, e ele precisar chegar no nível desse cara e ultrapassá-lo, ele vai fazer. Bom, ele vai fazer. O lance é, será que a evolução exponencial do Saitama, e aí eu posso colocar também Superman e Hulk na mesma balaio, tal qual eu coloquei também Broly no vídeo que eu fiz sobre no react que eu fiz a respeito da evolução do Broly e tal, que teorizaram que o Broly também tem evolução exponencial e blá 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 blá, e por isso o poder do Broly é infinito. Bom, não é, e eu vou explicar pra vocês por que não é em nenhum dos casos. Galera, é mais ou menos o seguinte. O Saitama não tem um limitador. Primeiro vamos entender o que é o limitador, o conceito de limitador nas pessoas, no mundo real. Bom, qual é um limite de velocidade de uma pessoa? Sei lá, você treina para correr os 100 metros rasos, você quer ser o Zambon Bolt, o famoso maior corredor de 100 metros rasos de todos os tempos, um jamaicano que, assim, simplesmente imbatível nos últimos anos. Assim, no recorde histórico, o cara quebra tudo. Não tem uma outra pessoa que tenha conseguido, até onde eu me lembro, até onde esse vídeo foi gravado, superar a velocidade desse cara em 100 metros. Significa que ele pode correr mais rápido que o som daqui a algum tempo? Se ele treinar, ele vai chegar nesse nível? E no mundo real? Não. O que acontece? O limitador de nós, seres humanos, pessoas normais, eu, você, sua avó, sua mãe, sua tia, seu pai, o seu padrasto, não importa quem é que seja, no mundo real a gente tem um limite dentro da nossa própria fisiologia. Esse limite é um limite biológico, é um limite que está dentro das nossas células. Porque como que você se torna mais forte, ou mais rápido, ou mais resistente? Bom, leigamente explicando para que vocês entendam, basicamente você desgasta o seu músculo, que é a fadiga muscular que você vai ter. Pum, levantei peso hoje, tá, treinei e tal, e de repente chega na falha, não aguento mais, falhou. É o meu limite daquele momento. Entre um período de descanso. Respeitem isso, tá? Porque ir na academia todo dia, levantar peso todo dia, não vai dar resultado. Você vai foder o seu corpo.
O lance é, o seu músculo vai chegar um momento que ele vai romper as fibras e ele vai chegar à fadiga. Este é o limitador de um ser humano normal. O que é a fadiga? A fadiga é que o seu músculo está tão deteriorado que ele precisa de um tempo para se recuperar. E aí é o lance do seu upgrade de força, de velocidade e de resistência. Quando esse músculo se reconstrói, se recupera, com base até naquilo que você come, nos seus hormônios, em tudo aquilo que você fez de esforço, ele vai se adaptar ao peso, à velocidade, à resistência que era necessária para se reconstruir mais forte, mais vigoroso, mais poderoso. Então, treinei hoje. Tô grande. Tô exausto. Cheguei no meu limite hoje. Meu músculo vai se reconstituir nos próximos 3 a 4 dias. Às vezes menos, às vezes mais, depende da sua fisiologia. Reconstruiu. Quando eu for treinar de novo para pegar, eu vou superar aquele limite, porque o meu músculo, a reconstrução fisiológica que o seu músculo teve, se tudo correu bem, se você tá legal, saudável, será maior do que a anterior. Isso acontece com qualquer ser humano, com qualquer pessoa e também em animais e também em outros seres vivos. É biológico. É crescimento muscular normal biológico. Neste caso, o limitador é esse. Por quê? Porque conforme isso vai acontecendo, chega uma hora que o seu músculo ele não tem para onde mais evoluir, porque a sua biologia segura. Fala, aqui é o ápice. Daqui para frente não dá. Dentro da humanidade não dá. Você vai ter que tomar um miraculoso, uma fórmula do Capitão América, soro do super soldado, alguma coisa. E aí assim, isso vai romper o limite anterior e aí o seu músculo poderá se reconstituir com mais força ainda. Porque aí você rompeu o limitador. Mas entenda que todo ser humano tem esse limite. No caso do nosso querido carequinha de capa, ele não tem esse limitador. Sempre que ele treinou, desde que ele era fraco, que a gente sabe que o Saitama começou como um ser humano normal, ele rompeu esse limitador, ele cresce exponencialmente dentro que ele está levantando sério, dentro que há uma necessidade, porque existe este condicional sério e necessidade. E, bom, vamos supor, ontem o Saitama levantava 200 quilos, aí ele treinou tal, ele não tem mais um limitador, a musculatura dele se reconstituiu mais forte, mais capaz para superar aquilo, e aí entrou a evolução exponencial, vamos supor que seja uma briga com o Garou Cósmico, como aconteceu no Garou Cósmico. Ele reconstituiu e ele passou o limite dele, e essa reconstituição, no caso do Saitama, é muito foda. Ele vai subir exponencialmente, e vai subir muito. E aí, nesse caso, a ideia dele não ter um limitador é que ele não vai ter essa parte biológica que dentro da obra de One Punch Man está em todos os seres vivos. Então, assim, como ele quebrou isso, ele não tem mais essa barreira. E assim, outros personagens têm essa barreira? Sim, tem. Bom, teoricamente, o próprio Superman em Superman All Stars tinha um limite de energia solar que ele poderia absorver. Tanto que ele, qualquer história, ele vai lá, se aproxima muito do Sol, sofre uma sobrecarga de energia solar. E, bom, era mais do que o corpo dele poderia aguentar naquela época, naquele momento, e ele começa a ter uma doença. Então, assim, o Superman tinha um limitador ali. Dentro daquela história, tá? Porque ela não é o cânone de como o Superman tá hoje em dia. Hoje em dia o bicho tá muito apelão. Se pegar o pré-crisis pegava kryptonita, comia e falava, botar um pouquinho de sal. É um outro nível, mas assim, de qualquer forma vocês entenderam que o limitador de cada personagem vai ser o quanto ele pode evoluir. E no caso do Saitama, não há um limitador. Ele pode, enfim, evoluir, sabe-se para até onde o autor quiser. Aí o pessoal falou, bom, peraí, você fez um vídeo falando que ia refutar a força infinita do Saitama, e aí você disse que ele pode evoluir até o infinito. Vamos botar um limitador no Saitama
Não vou botar um limitador do Saitama. Eu não preciso. O lance é... O crescimento dele... Bom, só o fato dele necessitar de um crescimento significa que a força dele naquele momento não é infinita. E isso até o Bernardo deu a entender nesse vídeo. Porque assim, se ele precisou evoluir, se ele precisou crescer, se ele precisou ficar mais forte, se ele tava aqui, ele precisou chegar aqui... Bom, significa que naquele momento ele estava aqui, ele estava dentro de um limite. E aí ele precisou chegar aqui, ou muito mais acima, não importa. Significa que naquele instante ele não era virtualmente ilimitado. Mas ele é virtualmente, potencialmente ilimitado. Aí entra o mesmo problema que a gente encontrou, que eu falei, citei no vídeo do Broly. E é óbvio que eu também citei em comentários que o Saitama tem esse mesmo problema. Chama-se condicional. Vamos lá. Qual é a condição para que o Broly evolua e cresça o seu poder? Qual foi a condição que ele teve para chegar no nível que ele chegou até o ápice onde ele lutou com o Gogeta Blue? Bom, ficar puto, enfrentar um inimigo muito mais forte do que ele, precisar degladiar e arrebentar, e assim, ele estava enfrentando alguém muito mais forte que ele, porque no caso o Gogeta Blue é muito mais forte do que o Broly. E assim, esse é o mesmo lance condicional que impediu ele de já ser mais forte que o Gogeta logo de cara e etc. Por quê? Porque durante 40 anos, não foi hoje ou amanhã, 40 anos, a vida inteira do Goku praticamente, do Vegeta também, ele treinou com seu próprio pai, que tem um poder que, assim, não era muito maior do que o do Broly. Então ele treinava, fortalecia, pegava a técnica, aprendia mais ou menos como batalhar, porque o Paragas não era um bosta sem poder, não, ele era um Saiyajin, ele tinha muito poder comparado a um ser humano normal, o bicho aqui seria um deus. E mesmo assim, o Broly cresceu só até um certo ponto. Tanto que quando ele vai enfrentar o Vegeta na base, ele toma um cacete. E ele só passa a crescer poder quando ele enfrenta um cara mais forte que ele. Quando o Vegeta cresce ao Super Saiyajin, depois vai ao Super Saiyajin God. E aí ele vai enfrentar Goku God, e aí ele vai enfrentar... o Goku Blue, mas nesse meio termo ele vai ter uma crise nervosa porque o seu pai foi morto. Ele nem sabe que foi o Freeza, mas seu pai foi morto. O lance é, existiu uma condicional pro Broly crescer. E essa mesma condicional está implícita em vários personagens. Superman, Hulk e Saitama. Esse é o limitador que ainda existe nesse personagem e vai existir por enquanto na história, porque o autor não mudou isso. O autor botou esse limitador nele, que é condicional. Para ele crescer e ele evoluir da mesma forma que ele evoluiu lutando contra o Garou Cósmico, ele precisou atingir certas condições que necessitavam de aumento de poder. Vamos pensar nisso. Bom, vamos entender aí como que é este crescimento do Saitama baseado no Pop Mangá no 166, que é onde realmente o Saitama vai enfrentar o Garou Cósmico, tá? Porque até essa parte da luta o Garou já derrotou Silver Fang, já lutou com Blast, o próprio Saitama já deu umas pancadas no Garou Monstro e a gente não vê evolução exponencial nenhuma. O Saitama dava conta tranquilamente. E aí, assim, o Genos vai lá, praticamente se sacrifica. Garou pega o núcleo do Genos, joga pro Saitama. E assim, o Saitama ele vai lembrando das palavras do Genos e tal. Todo mundo tá lá morrendo pela radiação. Saitama fica sério. Tanto que o seu primeiro golpe contra o Garou Cósmico é séria e mortalmente séria, que é o Majin Naguri, que é o soco sério. E aí, vejam bem, Garou assimila o modo Saitama, copiando habilidade, nível
e a capacidade de luta, como ele fez com o Blast, como ele fez com os outros lutadores, só que ele faz isso com o Saitama. E aí a gente tem o Majin Naguri ao quadrado, basicamente, tanto que o Blast se assusta porque a Terra vai ser destruída. E aí o bicho vai pegar, né? Porque é o seguinte, o que acontece? O Blast vai lá, junta suas mãos, faz um portal para engolir o soco sério ao quadrado, nomeado pelo próprio autor. O seu portal não aguenta tanta energia para mandá-los para tão distante. Ele tenta reunir mais energia. O grupo do Blast aparece. E aí é o seguinte, eles vão lá e fortalecem a ideia do portal, dão uma mãozinha para ele, que afunila a energia irradiada dos dois socos de modo a dispersar essa energia em um jato absurdo que devasta parte do cosmos. Enquanto o Riku, que seria a parte o cano dessa arma de energia, basicamente, né, lança Garou e Saitama para uma lua de Júpiter. Saitama se levanta, olha para o Garou cósmico, tenta entender onde eles foram parar, entendem que eles podem lutar a sério ali porque estão muito longe. E aí o Saitama diz, bom, parece que tá tudo bem. Se eu for lutar contra alguém que aguente, eu posso ir com tudo. Então assim, ele pega o núcleo do Genos, vê que ele vai tentar colocar na roupa, não dá certo, ele vê que ele vai segurar. E assim, tem aquele diálogo e ele fala pro Garou que ele vai derrotar ele com uma mão só, porque ele vai estar segurando o núcleo do Genos com a mão. Enquanto isso, o Garou tem os poderes do Blast, tem os poderes do Saitama, e simplesmente começa aquela batalha épica, onde o Saitama chuta portal, mete um socão no Garou que ia mandar ele pro outro lado do cosmos de novo, mas aí o Garou tem portal, volta, Saitama burla o portal, segurando a borda e levantando, o que é um feito muito hilário. Muita gente interpreta isso como, nossa, ele moveu o tempo e o espaço. Fala, galera, não é bem assim. Depende de como esse portal funciona. Se for um portal, por exemplo, do tipo que tem bordas tocáveis, onde você pode mexê-lo de um lugar para o outro, como por exemplo são os portais construídos em um terreno fixo que ele é ali, que a gente vê em alguns jogos, que ele é uma abertura, às vezes por uma máquina ou por algum elemento místico. Aquilo ali você pode pegar na borda e balançar o portal quando você quiser. Se o portal for do tipo que a borda teria que corroer a mão, aí seria um efeito absurdo. Mas não é. A gente não tem a definição de como é esse tipo de portal. E aí, assim, a luta deles vai acontecendo e vai sendo incrível, assim. O Saitama vai literalmente tentando derrubar o Garou com socos sérios, e aí o Garou vai utilizando a arte marcial, a força que ele já tinha do Saitama, punho de fissão nuclear, vai mandando todos esses ataques, assim, destrói a roupa do Saitama, que ele fica peladão. E o Saitama, por exemplo, nessa parte usa a virada séria, que ele literalmente desfola uma lua com simplesmente enfiando a mão na terra e virando isso um efeito cascada. Ele descama a crosta daquela lua. E bom, a luta continua e eles estão lutando, soco sério, o Saitama tá levando a sério e é um oponente que tem o nível de força dele. Percebam que até esse momento nada sobre evolução exponencial é dito, porque os dois estão em patamar de igualdade. Mesmo que o Saitama consiga surpreender o Garou várias e várias vezes, por quê? Porque o Garou não fazia ideia do máximo do Saitama, porque ninguém sabia. E o lance é que, bom, o Saitama continua surpreendendo ele. E até esse momento, o Saitama tá levando a sério. Sério, muito sério. E isso é um fato. Você que é um fã assíduo de One Punch Man, você não vai dizer que ele não tava lutando sério, porque todo soco que ele dá nessa parte é um soco sério. E aí o Saitama dá um soco incrível no Garou e ele, tipo,
ele é muito forte, parece não haver limite para a sua força. Sendo assim, só tenho que te copiar sem limites até te derrotar. Essa frase por si só tem uma contradição. Que você vai copiar ele, você não tá num patamar, você vai chegar no patamar dele. Ele tá aqui, você chegou aqui, ele não tá sem limite. Se ele tivesse sem limite, ele era infinito. Assim, entre aspas, né? Se a força dele fosse infinita, você tinha força infinita da primeira vez que você copiou o modo sério. Nesse caso, o próprio Garou meio que dá a entender que tem um patamar ali, existe um nível. E isso é no 167, a gente começou no 166. E assim, o ponto do argumento é, em todo momento, o Garou tá copiando o Saitama está lutando sério, e enquanto luta sério, ele consegue revidar o Garou e surpreendê-lo, mesmo que o Garou eventualmente consiga também surpreender o Saitama. E eles vão lutando e você vai tendo explosão, soco, golpe aqui, golpe ali, literalmente vai destruindo tudo que sobrou daquela lua. E assim, o Saitama até questionou, você falou que ia me copiar e superar quando eu tô no meu modo sério, não foi? Vamos, tente. Não é esse o objetivo de tudo isso? E aí o Garou não tá entendendo. Não entendo, eu tô contra-atacando com a mesma força. Bom, se é a mesma força e ele sente que ele ainda tá num limite, eles estão mais ou menos na mesma força, não é infinito. Mas o ataque seguinte vem ainda mais forte e eu não consigo acompanhar. Não. Eu tô comendo poeira. E aí a gente vê a cena do gráfico. Oh, ceninha maravilhosa. O gráfico mostra que o Saitama tá ali, o Garou copia. O Saitama cresce mais rápido do que o Saitama o Saitama cresce mais rápido do que o Garou consegue copiar. E essa é a evolução exponencial. Nesse ritmo, um desses socos vai acabar me matando. Garou, se você copiou força e resistência infinita, não era pra um soco um pouco mais forte te matar, cara. Entenda o básico. E continua crescendo. E aí vemos a frase onde temos uma explicação. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém nem longe disso que fosse páreo para sua força, começou a de repente disparar exponencialmente. Por conta da ascensão de uma emoção diferente de quaisquer outras que ele havia sentido. Ou seja, o próprio autor nos dá essa página do mangá e ela define pra gente um condicional. Por quê? Por que o Saitama evoluiu infinitamente? Por conta de uma ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele havia sentido. O Saitama tava puto, sério, tentando fazer o máximo. E mesmo esses socos sérios não arrancaram a cabeça do Garou. Porque esses socos que ele estava dando no seu auge, no seu máximo, não eram virtualmente infinitos em força. Eles tinham um nível de força. Lembra que eu falei sobre você usa a força que você tem? E aí o que acontece? O Saitama vai dando esses socos com a força que ele tem, mesmo que ele vai evoluindo exponencialmente. Então ele cresceu até aqui. Essa é a força que ele tem agora. Deu soco. O Garou tá aqui. Aí o Garou copiou aqui, mas o Saitama cresceu mais, exponencialmente muito mais. Deu outro soco, é a força que ele tem. Não é infinita. E o crescimento é condicional. Até que tem um espirro. E aí, bom, o Garou peida na farofa e decide que vai jogar ele no sol. E aí eles estão voltando, vão passando pela terra. Ele achou a terra, deu sorte, abre o portal. Bom, o Saitama vai lá e miraculosamente salta um peidinho e vai atrás do Garou, chega na terra. E aí a gente tem um desfecho da luta, onde o Garou está virtualmente derrotado, mesmo copiando o Saitama, já que a evolução exponencial tornou o Saitama
exponencialmente muito mais forte do que o Garou. E o Garou tinha a força do Saitama. Significa que, se ele tinha a força do Saitama e foi derrotado pelo próprio Saitama, que tem evolução exponencial, a força do Garou, copiada na força do Saitama, estava num limite. E o Saitama rompeu esse limite por não ter um limitador. Essa é a evolução exponencial. E o meu argumento continua válido mesmo diante do próprio mangá. Por quê? Porque mesmo com a evolução exponencial, ela não é um recurso ativável. Não é um recurso que vem do nada. Este é um recurso que vai vir do Saitama estar com uma emoção incrivelmente aguçada e levando a luta ao sério no extremo contra um oponente que pudesse aguentar esses corpos e estivesse no seu extremo. Então, há uma condição para a evolução exponencial do Saitama, que é estar lutando a sério. E não só essa condição foi estabelecida, que essa aqui é que está estabelecida e, bom, dita no mangá. Não é só essa que está estabelecida. Tem a condição de necessidade, porque ele já deu socos sérios antes. E há a condição dele estar lutando com alguém que tem a sua força igual, ou até num patamar que possa chegar a ser superior. Porque eu garanto, se ele enfrentar alguém mais forte do que ele vai evoluir exponencialmente, ele vai levar a sério e vai crescer. Mas, entenda que essa evolução é condicional. O limite dela é a condição de que ela seja ativada. E essa condição é ele estar levando a luta a sério, ele está conseguindo levar a sério, porque até aquele momento, o mesmo Garou com seus mesmos atributos do Saitama, que era o Saitama do 166, onde ele copiou a primeira vez, estava tomando um pau. O que significa que não é uma força infinita na base e dentro da evolução exponencial ela é condicionada. Vocês entenderam o milagre da lógica? A gente quebrou agora a ideia de que o Saitama pode evoluir exponencialmente, infinitamente, porque ele vai depender de uma condição que ele está levando a sério. Se ele matar o oponente com um golpe só, pum, derrotou, venceu, ele não precisa mais levar essa luta a sério, acabou. Ele vai levar o que a sério se não tem mais luta? É uma das condições que o adversário dele também esteja no nível próximo, ou no mínimo superior. Porque senão ele não tem por que levar a sério, ele não vai precisar, ele vai vencer e acabou. E aí você acaba restringindo a evolução exponencial dele ao fato de que ele precisa levar a sério, ele precisa estar sério, ele precisa estar tomado por aquela emoção, que ele não sente normalmente. Tanto que é uma das características da depressão do Saitama é ser forte demais. É não ter mais a emoção de batalha, é se sentir vazio, porque ninguém vai conseguir peitar ele, o poder que ele já tem. Tanto que, assim, uma das coisas que eu até falei no outro vídeo, que era sobre dois seres infinitos não poderem compartilhar o mesmo plano existencial. Bom, enquanto o Garou está ensinando o Saitama como retroceder no tempo, o Garou vira sal. O Saitama volta, o Garou literalmente deixou de existir. Ele volta sozinho. E aí quando ele volta, e tá lá o Garou, sem ter copiado nada, nesse caso desse poder que já estava evoluído exponencialmente, toma um soco, que é o soco que não aconteceu, né? A inversão de casualidade. O soco que voltou no tempo e atingiu antes que fosse dado. E, bum, ele derrotou o Garou Monstro, que era cósmico, e aí ele já perde o seu poder e tal, e não entende nada do que aconteceu porque o Saitama voltou no tempo. E o lance é, essa evolução que o Bernardo define como uma característica que faz o Saitama ter força infinita, que é a evolução exponencial, é condicionada a um modo sério, a um adversário que aguente o modo sério, alguém que dê a ele essa emoção de batalha, dessa luta. E aí, tal qual um Super Saiyajin necessitou de um Kuririn morrendo, a gente teve um Genos morrendo pro Saitama despertar essa evolução. Tudo isso é condicional. E todos os exemplos que, no caso, o vídeo do Bernardo citou como
potencialmente ilimitados, tem condicionais. E aí a gente vai parar um pouquinho de falar de Saitama e vamos dar um exemplo de Superman e Hulk. Qual a condição do poder do Superman crescer exponencialmente infinita? Bom, ele suportar o acúmulo de luz solar, como algumas versões dele aguentaram. O All-Star não aguentou, mas Superman Prime aguentou. O Prime 1 Million literalmente ficou milhares ou centenas de milhares de anos. É irrelevante o tempo, foi 15 mil anos dentro de um Sol. Bom, a condicional desse caso foi o tempo e absorver energia solar. Ou seja, o poder dele já não pode ser infinito, já que a condição é que ele tenha luz solar de um sol amarelo. Aí pode ser azul ou outras cores, exceto acho que a vermelha que enfraquece ele, mas outros sóis também dão poder a ele. E bom, tem que ter estrela, essa estrela tem que estar lá, o corpo dele tem que assimilar esse poder para ele crescer a resistência e tal de uma maneira orgânica, porque se ele passar de um certo limite, ele mesmo se fragmenta, como aconteceu no All-Star. Mas supondo que ele não tenha essa dificuldade, ele ainda vai depender da condição que exista um sol amarelo ou estrelas energéticas o suficiente para armazenar o seu poder e crescer ainda mais. É uma condicional. E qual é a falha dessa condicional? Bom, no universo expansivo, onde as estrelas se afastam e eventualmente morrem, como tudo no universo morre por conta da entropia, mesmo esse Superman se alimentando de estrelas, etc., e conseguindo o seu poder para crescer ainda mais o seu limite, até que um ponto que pareça ilimitado, ainda vai haver o limite, que é o limite de estrelas energéticas que podem fortalecer o Superman. É um limite foda, porque tem estrela pra cacete. Mas, eventualmente, não terá mais. Se ele absorver toda essa energia, uma hora acaba, porque o universo, o número de matéria dentro do universo, é finito. O universo pode até ser infinito, mas o número de matéria contida nele é finito. Então o nível de poder do Superman já é finito porque a gente achou o máximo. Pelo menos nesse nível de força, de absorção de energia solar, é o máximo. E aí, matamos a evolução exponencial do Superman também. Vamos falar então de Incrível Hulk, onde seu condicional não é absorver a energia de uma estrela ou de alguma coisa finita. Bom. Raiva. O quão puto o Hulk tem que estar para ele chegar a certos níveis? Bom, existe até uma escala Hulk, tem até vídeo do Nerd falando sobre isso, mas assim, basicamente o Hulk pode ficar muito puto ao nível dele bater com deuses e em deuses, usando os próprios deuses. Tem até uma passagem, acho que foi numa série animada, que ele pega o Stormbreaker e dá um murro no Thor, joga o martelo, e assim, é um feito de força absurdo. O Hulk, ele vai crescer a sua força enquanto ele estiver raiva. E aí a gente tem uma condicional, porque o sentimento de raiva, de ódio, o sentimento de ira, ele pode parecer infinito, mas ele, conceitualmente, não é. Por quê? Porque você pode ficar puto, com raiva, você está com muita raiva. Isso vai ser condicionado a vários elementos. Tempo. Quanto tempo você vai ficar puto? Porque assim, sei lá, você está com raiva do governo da Terra. E aí você acabou com o governo, destruiu o governo. Você vai sentir raiva do quê? Acabou o governo. Não foi infinito. O tempo. O próprio tempo. Eu senti raiva naquele momento, mas passou um tempo, o Hulk se acalma. Fudeu, né? Aí a força infinita dele caiu de novo. Mas suponho que ele vai lutar com alguém que ele, sei lá, que vai ter raiva pra sempre. Tá, mas qual que é o ápice da raiva? Porque assim, se você pode medir a raiva por tempo que você ficou com raiva, que eu fiquei tão magoado que eu senti raiva daquela pessoa pra sempre. Enquanto eu estava vivo, eu tinha raiva. Beleza, é um conceito quase que infinito de raiva. Aí o lance é que assim, aí você tem que conceitualmente ser imaturo, porque você não pode sentir raiva pra sempre. O próprio Hulk não sente.
Mas mesmo que ele pudesse, que a sua fonte de raiva, no caso, seja uma pessoa, uma organização ou um adversário, uma hora ele vai morrer. E a raiva passa. Ah, mas aí a gente vai medir a raiva por consequência. Eu fiquei tão puto que, sei lá, eu dei um murro na parede e eu quebrei a parede, supondo. Tá. É um nível de raiva. Mas ainda é condicional. Você pode ficar mais puto que isso? Dar um murro e quebrar o planeta. Passamos de parede pra planeta. Beleza. Um nível foda de raiva. Você tava com tanta raiva que a consequência dessa raiva era uma força tão absurda que você destruiu um planeta, uma estrela. Beleza. Só o nível de força tá absurdo. Você pegou o buraco negro na mão e jogou ele na PQP de tão raiva que você tava. Mas ainda vai ser uma coisa palpável. Vai ser uma coisa que tem um limite. Que é um limite de feito. Quão raiva você teve. Tempo. Ação que você teve na raiva. A raiva não é infinita em nada no universo. Não existe raiva infinita. Porque uma hora ou outra, tal qual acontece com o Hulk nos quadrinhos, você se acalma. Uma hora ou outra a sua raiva baixa. Uma hora ou outra a sua raiva chega num patamar que ela não tem pra onde crescer. Você não vai ter mais nada pra destruir pra mostrar sobre consequencial que ela é esplendidamente maior. Porque não, já chegou no nível de consequência que não tem pra o que mais destruir. Tempo. Porque depois de um tempo ela tende a diminuir. É um sentimento que se acalma. Um sentimento passageiro na maioria das vezes. No próprio Hulk é passageiro também. Ou seja, o Hulk pode ficar extremamente forte. Se você for medir a raiva dele como consequencial, vai embora. Se for como tempo, ele sentir raiva de si mesmo, e aí vamos supor que ele vai durar o máximo de tempo que dura a vida de um Hulk, que são milhares ou milhões de anos. Agora eu não me recordo exatamente, mas o Hulk pode ficar muito velho. Mas assim, com o passar do tempo, a raiva dele diminui. Então o tempo também não vai valer. Consequencial também não vai valer. Então a condicional da raiva criou um limite. Entenderam? A condicional é extremamente importante. Porque tanto para a evolução do Broly, que também é a raiva e etc, tem um limite, porque uma hora ele vai parar de sentir raiva, uma hora ele vai parar de ter esse desgaste. No caso do Broly tem um limite físico. É uma condicional, ele precisa estar bravo. O Hulk, ele precisa, a condicional dele é ter raiva, ele precisa estar bravo. Superman precisa ter uma estrela energética para que aumente seu poder, a sua força. É uma condicional. O Saitama tem a condicional de estar lutando a sério, de ser alguém que aguente ele lutando sério, para que ele consiga se manter lutando sério, para que ele tenha um motivo para lutar. Também é uma condicional. E por conta destas condicionais, nenhum destes poderes, nenhuma dessas forças, por mais absurdas e colossais que sejam, são infinitas. Nem Saitama, nem Superman, nem Hulk. Nenhum deles tem força infinita. Porque todas as condicionais para que ele tenha o desenvolvimento dessa força tem um limite. O único personagem, sei lá, poderia ter força infinita são os onipotentes. E nesse caso de onipotência, estamos falando de personagens que têm força no ápice, sem condicional. Ele sempre vai ter a força que ele quiser ter. Aí tá a condicional deles. Então, meus queridos, esse foi o vídeo. E assim, colocando todas as condicionais pra vocês, entendam que nada disso diminui a força de ninguém, os feitos de ninguém. Todos os personagens são muito maravilhosos, bem construídos. Mas, assim, diferente do que os fanboys pensam, eles não têm força infinita, não vão ter, e até que o autor, sei lá, transforma eles em onipotentes. Mas como eles ainda não são, é isso. Essas são as condições para a força deles crescerem, e elas são limitadas por isso. Então deixe seu like, curta, compartilha. Lembrem-se, sigam o dragão. Valeu, pessoal!